Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou começar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Página 68. Quais são as maiores cidades da região norte? O que explica o destaque dessas cidades no contexto da região? Os maiores destaques são Manaus e Belém. O destaque dessas cidades, gente, se explica por elas terem uma maior atividade urbana e onde vive também grande parte da população. E a gente tem que levar em consideração também que o desenvolvimento industrial dessas cidades, se comparado às outras cidades da região norte, é bem maior. 2. Comente as consequências do crescimento desordenado nas cidades da região norte. Esse crescimento ocorre por causa do aquecimento da atividade econômica da região, gerando aumento da população nas periferias. Isso é uma consequência das grandes cidades brasileiras, pessoal. As cidades, as capitais que estão em acelerado desenvolvimento econômico, elas não têm suporte, infraestrutura para receber toda essa população. Então, essa população mais carente, com baixos salários, elas vão acabar se instalando nas áreas periféricas. As condições de vida são precárias nessas áreas, com grandes problemas como pobreza, desemprego e falta de saneamento básico, por exemplo. Quais são e onde se concentram as principais atividades da região norte? Na região de Manaus, na Zona Franca de Manaus, concentra-se a indústria de motocicletas e eletroeletrônica. No Pará, se concentra a siderurgia em Barcarena e Marabá. A Zona Franca de Manaus, como nós vimos na aula anterior, foi uma região criada pelo governo, um parque industrial, para fazer a atração de várias empresas para essa região, inclusive empresas multinacionais. O turismo é encarado como alternativa para se evitar a destruição ambiental da região amazônica. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, gente, a atividade turística, ela é sempre bem-vinda nas regiões, uma vez que a atividade turística, ela é desenvolvida de forma mais sustentável. Então, além de gerar economia para a região, não vai agredir o meio ambiente. O turismo é uma alternativa ambiental econômica sustentável, ao contrário da mineração e da agropecuária na Amazônia. Em sua opinião, que consequências as más condições das estradas na região norte traz para a população? As más condições, gente, vai encarecer o preço dos produtos, Se os veículos de transporte vão precisar dar manutenção constantemente, o transporte da carga vai se tornar mais caro. Se o transporte da carga fica mais caro, a mercadoria vai chegar no consumidor final mais cara também. As condições da estrada dificultam a circulação de mercadoria e pessoas, encarecendo o preço dos produtos, por exemplo. Página 72. Leia o texto. Quanto custa para salvar a Amazônia? É um texto que fala sobre a devastação na Amazônia, tá, gente? Escreva um texto mostrando a importância da preservação da Amazônia para a sobrevivência dos povos da floresta. Nós vimos, na aula anterior, que muitos povos tradicionais da floresta, da região da Amazônia, dependem da floresta para a sua sobrevivência. Indígenas, povos ribeirinhos, seringueiros. Então, quanto mais essa floresta ela for devastada, quanto mais for destruída, mais pessoas vão perdendo a sua forma de sobrevivência. E a gente tem que lembrar que é na Amazônia que estão concentrados mais de 55% dos indígenas do Brasil. Então, é uma perca de uma identidade cultural, é a perda de povos, que vai ser como consequência também da devastação da Amazônia. A Amazônia, além de abrigar a maior floresta tropical do mundo, é lar de grande parte dos povos indígenas brasileiros e outros povos tradicionais como os seringueiros. É da floresta que estes povos tiram o seu sustento, trabalho e preservação de sua identidade.
A preservação da Amazônia, então, torna-se extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema e para a manutenção e preservação de povos com diversas culturas e saberes. No número 3, está pedindo para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e encontrar algumas medidas que, se adotadas, podem ajudar na preservação da floresta e na melhoria da qualidade de vida das pessoas na Amazônia. Vamos ler a coluna 1 primeiro. Fortalecimento institucional, vigilância, incentivos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável. A primeira afirmativa, garantir a sobrevivência da população sem desmatar ou destruir a floresta. Desenvolvimento sustentável, é econômico, né? Promover melhorias na educação e conscientizar a população sobre a necessidade de proteger a floresta. Desenvolvimento sustentável. Regularizar as propriedades rurais. Fortalecimento institucional. Estimular apoio financeiro para preservar as matas, aumentar a produtividade na agropecuária e ampliar os reflorestamentos. Incentivos. Triplicar a quantidade de guardas e fiscais na região. Vigilância. Nas atividades complementares, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre quem é Chico Mendes. Como nós já vimos na aula anterior, Chico Mendes ele foi um líder extremamente importante para a preservação dos seringueiros, para a criação de reservas para os extrativistas e para os indígenas. Chico Mendes, ele foi assassinado em 1988, nasceu em 1944, cujo nome era Francisco Alves Mendes Filho, foi um seringueiro, sindicalista e ativista político brasileiro, incansável defensor da floresta amazônica e dos povos que dela dependiam. Atraiu a ira dos latifundiários e foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Aprendeu a ler apenas aos 19 anos e, durante a sua infância e adolescência, acompanhava o pai nos seringais. Lutou para que fossem criadas reservas para extrativistas e indígenas para garantir o sustento dos povos da floresta. Apesar de ter denunciado várias ameaças de morte que recebia, não recebeu qualquer tipo de proteção e acabou sendo assassinado. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos continuar sobre a região norte e vamos entender sobre as atividades econômicas nessa região. Nós vamos ter o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, o extrativismo, que é uma das principais atividades econômicas dessa região, e o turismo, a indústria, o comércio. Na agricultura, gente, vai haver destaque para a agricultura comercial, com a produção de soja, cacau, café, malva, juta e guaraná. Essa agricultura comercial, ela se intensificou mais a partir da década de 1970, com a expansão da fronteira agrícola. Um problema ambiental que pode surgir dessa agricultura comercial são grandes áreas desmatadas para dar lugar a esse tipo de agricultura. Um outro problema também é o uso de agrotóxicos na região. O agrotóxico, além de contaminar o solo, contaminar o alimento, ele pode atingir o lençol freático também, contaminando vários rios. Na pecuária, a principal criação, né, é a de gado, e é gado para corte, tá, para carne. Destaca-se também a criação de búfalos na ilha de Marajó, no Pará. Os búfalos, gente, eles são criados e é consumida a carne, o leite, e eles também são usados como meio de transporte. Um outro problema também é a pecuária, porque os animais eles precisam de espaço para pastar. Então, grandes áreas podem ser compactadas, o solo pode ser destruído, e a vegetação também. O extrativismo é uma das atividades econômicas, pessoal, mais importantes para a região.
Neste mapa, nós estamos vendo onde predomina a extração e do quê? Nós vamos ter o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal. A gente pode perceber aqui que o extrativismo mineral, né, ele predomina aqui no estado da Amazônia. O extrativismo vegetal no estado da Amazônia, o extrativismo mineral no estado do Pará. No Acre, nós temos extrativismo vegetal. Roraima, nós temos extrativismo mineral. Amapá, nós temos extrativismo mineral, né? No Pará também nós temos extrativismo vegetal, mas em menor quantidade, em menor concentração. Essa concentração de extrativismo aqui no Pará, gente, refere-se à Serra dos Carajás, que é uma das maiores reservas minerais do mundo, com destaque para a produção de ouro, de ferro, de manganês também. Essa mineração, ela causa grandes impactos para a região, para a floresta, porque grandes áreas também são desmatadas, né, gente? Grandes áreas também são destruídas para fazer essa extração mineral. No extrativismo vegetal, são explorados os recursos vegetais que a floresta oferece, como látex, castanha do Pará, madeiras e açaí. Em relação a esse extrativismo vegetal, é preciso ter muita consciência, né? Os fazendeiros precisam ter muita consciência, os empresários também, porque quando realiza o extrativismo vegetal, né, a extração da madeira, pode causar muita devastação. Quando esse extrativismo ele é de forma predatória e pode comprometer todo um ecossistema. A gente tem que lembrar que a floresta amazônica ela possui uma importância extrema, enorme, por conta da regulação do clima da região, do clima da região centro-oeste, do clima da região sudeste e da região sul. Uma alternativa para se praticar a extração de madeira é a extração de madeira sustentável, é a madeira plantada, que é uma maneira sustentável de não agredir de forma intensa o meio ambiente. Porém, a espécie mais escolhida na prática dessa agricultura sustentável é o eucalipto. Só que o eucalipto, ele consome muita água. Em algumas regiões onde possui muitas plantações de eucalipto, elas são inclusive chamadas de deserto verde, porque o lençol freático ele vai ficar empobrecido, e vai ficar faltando recursos hídricos nessa região. Um outro problema também é que o extrativismo de madeira sustentável é um processo longo, é um processo mais demorado. Então, os fazendeiros, os empresários, eles não têm paciência, né, para esperar toda essa produção de forma sustentável para poder extrair. Quanto ao extrativismo animal, a caça e a pesca são bastante praticadas na região, o que gera um outro problema também, um outro problema ambiental para a região. Quando isso é feito de forma predatória, sem respeitar o ciclo de reposição dessas espécies na natureza, pode levar à extinção de algumas espécies. E isso é muito sério, tá? Quando essas espécies elas não têm tempo de se reproduzir na natureza, e são caçadas, né, são abatidas com muita frequência. Mesmo e também a gente tem que considerar o contexto da floresta amazônica, que é uma região que atrai o olhar de vários empresários, de vários fazendeiros. E é uma região riquíssima em minerais, riquíssima em biodiversidade também. O extrativismo mineral tem grande importância para a região norte, que abriga algumas das maiores reservas minerais do mundo, como a Serra do Carajás, no estado do Pará. Está nessa região aqui, gente, ó, a Serra dos Carajás, tá? A indústria e o comércio. Só vou repassar com vocês, porque nós já vimos a indústria e o comércio na aula anterior. Essa imagem aqui está representando o Parque Industrial
da Zona Franca de Manaus, como eu falei para vocês, foi uma criação do governo para criar o desenvolvimento econômico dessa região, fazer a integração dessa região com as demais regiões do país, para atrair indústrias para essa região, inclusive multinacionais. Multinacionais são indústrias estrangeiras, tá, gente? Que vêm de outros países para se instalar nessa região, para aproveitar dos recursos que o governo está oferecendo. Por volta da década de 1960, o governo federal estabeleceu na Amazônia a implantação da Zona Franca de Manaus, um grande polo industrial, comercial e agropecuário. Atualmente, a produção da região concentra-se principalmente em aparelhos eletroeletrônicos, produtos químicos e motocicletas. Belém também vai se destacar em relação ao seu desenvolvimento industrial. Vai ter destaque em Belém as indústrias alimentícias, têxteis, madeireiras e de bebidas. Nós temos que lembrar que essas duas cidades, elas estão nesse acelerado desenvolvimento econômico, são as duas cidades que possuem a maior população da região norte e são as duas cidades mais urbanizadas da região também. Finalizamos, então, a nossa aula, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bom, gente? Tem este mapinha para vocês olharem e anotar no caderno quais os produtos extraídos, né, em cada estado. E no livro de vocês também tem algumas atividades para a gente fechar a região norte. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.